Nosso querido irmão Valdecir Rossetti dos Santos, ele escreveu o seguinte: todos estes versículos são antes de Jesus morrer na cruz. Ele perdoou muito dos seus pecados. Perdoou muito dos seus pecados? Perdoou muito dos seus pecados? Não entendi direito. Pois ele tinha esta autoridade. Mas depois ele morreu na cruz. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Se não ouvirmos o evangelho verdadeiro e não formos batizados, não seremos remidos. Então veja, ele associa o batismo à nossa salvação. Que o batismo é uma obra humana, né? É uma coisa que nós podemos fazer. Muita gente argumenta o seguinte, né? Não, quem me batizou, eu não me batizei a mim mesmo, eu fui batizado. Então eu não fiz obra nenhuma. Não, fez sim. Como não fez você? Fez sim. Você se submeteu ao batismo. Se você não tivesse se submetido ao batismo, quer dizer, se você não tivesse praticado esta ação de se submeter ao batismo, você não teria sido batizado. Então você foi batizado porque você se submeteu, você agiu no sentido de ser batizado. Então você fez uma obra, você praticou uma obra, né? Bom, Valdecir Rossetti se manifesta dessa maneira porque eu fiz a citação de 20 versos que mostram o ensino do Senhor Jesus com respeito à nossa salvação. E em nenhum destes versos o Senhor fala em batismos. Pode ver, confira no Evangelho de João. Eu estou colocando, inclusive, na tela, para que você veja estas referências. Por favor, faça uma pausa, abra sua Bíblia e confira. E confira estas minhas afirmações. Olha, mas para exemplificar isso, eu vou usar apenas um verso, tá bom? Ele está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Não está escrito: quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Olha, este exemplo serve também para outras heresias de perdição. O que é uma heresia de perdição? É o seguinte: tudo que você associa ao que há de mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício do Senhor, tudo que você associa a isso, o sacrifício do Senhor, para a nossa salvação, é heresia de perdição. No nosso meio, a congregação cristã no Brasil, nós temos um montão de heresias de perdição. Uma delas é o batismo, tem a firmeza e a fidelidade, tem as boas obras, pertencer à igreja, entendeu? Tem um monte de coisa que o ministério associa à nossa salvação, ao que há de mais sagrado para a nossa salvação, que é o sacrifício do Senhor. E por que é uma heresia de perdição? Porque as pessoas acabam acreditando mais na heresia do que na suficiência do sacrifício para nos salvar. E fica uma coisa assim: eu estou salvo porque eu sou firme e fiel, eu estou salvo porque eu batizei, eu estou salvo porque eu pertenço à igreja, eu estou salvo porque eu pratico boas obras. Por isso isto é heresia de perdição. Entendeu? Porque o Senhor Jesus não ensinou nada disso. Então veja, não está escrito: quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Não está escrito isso. Deixei também vários exemplos de pessoas salvas sem o batismo.
pessoas que foram declaradas salvas apenas com a frase: a tua fé te salvou. Né? A tua fé te salvou. Está aí os versos. Estou colocando na tela os versos de pessoas que foram salvas somente, que foram, a quem Jesus declarou que elas estavam salvas, quando, no momento até que não sabemos quando elas foram salvas, porque o Senhor usou o verbo salvar flexionado no passado. Ele disse para estas pessoas: a tua fé te salvou. Não sabemos quando. Se foi um segundo, um minuto, uma hora antes de Jesus conversar com eles. Pode ser que ele foi salvo, foi salvo uma semana atrás, um mês atrás, quando viu a pregação do Senhor Jesus, os seus milagres, e creu, foi salvo. Não sabemos quando. Sabemos sim que o Senhor Jesus declarou que eles estavam salvos no momento do passado. A tua fé te salvou. Uma frase inconfundível, indubitável, inquestionável. Mas o irmão Valdecir Rossetti dos Santos, apesar de tudo isso, ele se manifesta dizendo: todos estes versículos são antes de Jesus morrer na cruz. Quer dizer, depois que Jesus morreu na cruz, tudo mudou. Que absurdo, não é? Que absurdo. O próprio Deus, não é? Que veio ao mundo com a missão específica de salvar a humanidade, iria dar o seu recado pela metade. Dar o recado pela metade. Depois é que ele ia acrescentar alguma coisa para a nossa salvação. Não parece ser um absurdo muito grande? Na realidade, você que está vendo este vídeo, que não conhece as nossas crenças, né? Eu vou explicar para você. É que o ministério não crê na divindade de Jesus Cristo. E por meio de linguagem subliminar, né, manipularam a mente das pessoas, tirando o ensino das Escrituras, né, do centro da atenção da igreja, né, e colocando no lugar as suas bocas. Com isso, manipular a mente das pessoas. E ensinam por meio de linguagem subliminar que a palavra de Jesus não tem autoridade, quando de fato ele é o próprio Deus encarnado. E a nossa doutrina diz isso, mas a Irmandade ignora completamente. A nossa doutrina diz que ele é verdadeiro Deus. É o terceiro ponto de doutrina, diz que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E ele é verdadeiro Deus. Vou repetir: verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Agora, este verdadeiro Deus, que veio ao mundo com a missão específica de salvar a humanidade, iria dar o seu recado pela metade. Não é um absurdo isso? Mas ele fala, né? Ele perdoou muito dos seus pecados, pois ele tinha esta autoridade. Mas depois que ele morreu na cruz, Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos e disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Se não ouvirmos o evangelho verdadeiro e não formos batizados, não seremos remidos. Bom,
origem dessa crença de associar o batismo à nossa salvação está exatamente em Marcos 3,16, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, esse verso também está mostrando claramente que batismo não tem nada a ver com a nossa salvação. Nós temos, então, no verso em Marcos 3,16, uma oração principal e uma oração secundária. A oração secundária está atrelada à principal. A mais importante é a principal e não a secundária. A principal diz que quem não crer, quem crê e for batizado será salvo. Mas a secundária não diz quem não batizar será condenado. Porque o batizar ou não batizar não condena ninguém à perdição eterna. O que condena é não crer. Por isso a expressão, o que está escrito lá, mas quem não crer será condenado. Então, não procede fazer essa doutrina diabólica associando o batismo à nossa salvação por causa do ensino de Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Não tem como fazer isso, né? Não, mas ele diz, né, que se não batizar não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados. Que absurdo, que absurdo. Na sua manifestação, ele diz, ele perdoa muitos pecados. Ora, ele diz, teus pecados são perdoados a várias pessoas. Quando ele falou esta palavra, estes pecados cometidos por estas pessoas estavam remidos. Ou a palavra dele não vale nada? Ele disse, são várias pessoas a quem ele falou. Perdoados são os teus pecados. Porventura, estes pecados então não foram remidos? Bem, mas o nosso irmão Valdecir é teimosão, né? É teimosão que é danado, né? E eu vou continuar esse vídeo numa segunda parte. Paremos por aqui. Gente, ele não gosta de vídeos, sabe? Não gosta dos vídeos que eu faço. Que pena, né? Mas, Valdecir, fica tranquilo, eu não faço isso para você, tá bom? Você é teimosão, tá? Você não aceita a verdade. Você é resistente às verdades da palavra de Deus, entendeu? Por causa dos homens lá de cima. Manipularam a sua mente, tá? E quando o indivíduo é resistente à verdade, sabe, acontece uma coisa muito perigosa, tá? Deus permite na vida dele a operação do erro, para que acredite mesmo na mentira. Entendeu? É muito perigoso. Recomendo você que se arrependa, sabe? Se converta. Acredite nas palavras do Senhor Jesus e salve a sua alma. Viu? Ó. Beijocas no seu coração.